sessão da segunda Câmara e convoco a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, presidente da Segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reuniram-se o senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva e o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. O Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou aberta, em nome de Deus, a presente sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada sem contestação, facultando a palavra aos senhores conselheiros e à dor da Procuradoria. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito oficializou requisições de sua saída, substituição, em caráter irretratável, do Conselho Deliberativo do AL Previdência, assim como do seu desligamento da coordenação do Promoex, através de 2 memorandos direcionados ao excelentíssimo senhor presidente desta Corte de Contas, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, e recebidos por essa presidência nos dias 13 e 14 de junho do corrente ano. Neste momento, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito solicitou o registro em ata de suas palavras, visto que as citadas requisições não haviam sido publicadas em diário oficial até a presente data, com a finalidade de tornar público o seu intento. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara Deliberativa, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, solicitou do senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito que fosse informado à Direção Nacional do AL Previdência por ser uma importante comunicação, em virtude de um encontro das coordenadorias deste programa, que se realizará nos dias 2 e 3 de julho do corrente ano, e ponderou que, sendo o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas o gestor do contrato, é automaticamente, enquanto não for designada outra pessoa, a autoridade competente. Portanto, devem ser à presidência encaminhados e enviados todos os comunicados e correspondências relativas ao Promoex, das coordenadorias na figura do Ministério do Planejamento e do Banco Mundial BIRD. Em resposta, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito disse estar ciente do encontro e informou que esta comunicação já fora realizada por este conselheiro, inclusive com o envio de cópias do respectivo memorando de requisição de sua saída e substituição citado anteriormente. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se à ordem do dia. Foram relatados, discutidos e julgados os seguintes processos. Conselheiro relator Cícero Amélio da Silva, TC 8764-2008, TC 14665-2008, TC 2919-2008, entre outros, ambos relacionados à aposentadoria, aprovados nos acórdãos 2.184-2012 a 2.198-2012. Processo TC 1475-2009, TC 1814-2009, TC 13244-2009, ambos relacionados a contratos, aprovados com ressalva nas resoluções 2.085-2012, 2.086-2012 e 2.087-2012, respectivamente. TC 7569-2009 e TC 3539-2009, referentes a convênios, e TC 2796-2010, por fim, TC 7529-2008 e 68-2009, referentes a termo de permissão de uso. Todos aprovados nas resoluções 2.088 a 2.092-2012. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara Deliberativa facultou a palavra aos senhores conselheiros e à douta Procuradoria. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito forneceu cópias dos citados memorandos à coordenação do plenário e solicitou reprodução dos documentos em questão em ata de maneira integral. O excelentíssimo senhor presidente solicitou da coordenação do plenário as cabíveis providências e do senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito que disponibilizasse a ata ou memorandos para os demais conselheiros. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito justificou que, por não ter sido realizada a sessão na última quinta-feira e apenas pelo motivo de que as requisições não foram publicadas, visto que foram entregues na semana passada, é que as torna públicas nesta sessão. As reproduções dos memorandos em questão seguem na íntegra. Com a palavra, o doutor procurador
mencionou reportagem de programa jornalístico de televisão sobre procedimentos ilícitos e fraudulentos do serviço público e de empresas inidôneas, referentes a contratações e concursos públicos, em vários estados brasileiros. Destacou as campanhas da AMPICOM de profissionalização do serviço público e campanha de combate à contratação irregular sem certame. Citou o concurso público do município de Boca da Mata, que foi realizado normalmente, embora mediante representação cautelar para a suspensão do mesmo, em virtude do desencontro com a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, relatora deste município, visto que encontrava-se em gozo de férias. Informou que solicitou substituição da referida conselheira para apreciação de liminar, sem sucesso até o momento. Mencionou empresas que, irregulares em seus estados de origem, migram ou tentam migrar para Alagoas e que o Tribunal de Contas tem se mostrado atuante quanto às representações do Ministério Público Especial, no sentido de suspensão de certames com suspeitas de irregularidades. Preconizou que considera o concurso como algo sagrado na administração pública, fez considerações sobre a lei da ficha limpa, esta como sendo importante instrumento na melhoria da gestão pública, entre outros comentários neste sentido, e finalizou dizendo que a sociedade e a imprensa devem estar sempre atentas a estas questões. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva parabenizou a atuação do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas e, reportando-se ao douto procurador, disse que na situação do município de Boca da Mata, onde seria necessária e imediata a substituição da conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, a presidência despacharia em caráter de urgência. Fazendo uso da palavra, concordando com as considerações do douto procurador, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito parabenizou também o desempenho do Ministério Público Especial em relação ao concurso público, dizendo que através destes a escolha de funcionários traria menos problemas, visto que realizar-se-ia pelo mérito. Ainda com a palavra, sugeriu como sendo uma solução o cumprimento e o zelo da Constituição de 1988 por parte desta Corte de Contas no tocante à convocação dos substitutos naturais de conselheiros, os auditores, que hierarquicamente, depois dos próprios conselheiros, deveriam ser considerados em primeiro grau de importância, segundo este conselheiro. Prosseguindo, disse acreditar que com essa medida sessões muito mais seriam realizadas, acrescentando a relação que isto tem com a atividade fim do tribunal, e disse: é fato que o tribunal fiscaliza, que ele audita, que ele solicita informações, que ele sanciona, mas é aqui no pleno que este resultado é sentido. E completou dizendo que, se nada disso é feito, o tribunal não cumpre a sua finalidade, não realizando sessões, menos ainda. Manifestando nesta ocasião preocupação em relação a este assunto e afirmando que esta circunstância vai de encontro à imagem do Tribunal de Contas, cuja atribuição é representar o povo, que este deveria se utilizar de ferramentas e instrumentos legais, comparecendo às sessões públicas, por exemplo, para cobrar resultados, mas em confiança delega a responsabilidade a esta instituição, por ser, segundo este conselheiro, a mais próxima da população. Por fim, diz que a atual facilidade de acesso a informações gera a modernização de todo esse processo. Nesse instante, fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente da segunda Câmara Deliberativa, conselheiro Otávio Lessa, de Geraldo Santos, associou-se ao que foi dito pelo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito sobre delegação de responsabilidade do povo ao tribunal. Concordou em parte com o douto procurador Rafael Rodrigues de Alcântara em relação às suas colocações sobre a importância dos certames, porém discordou quando da afirmação de que estes possibilitam um percentual enorme de diminuição de corrupção, dizendo não ser sempre assim. Continuando com a palavra, destacou o problema cultural em seus vários aspectos, dentre eles a falta de cobrança da população e pelo não conhecimento de seus direitos, e por críticas que, advindas desta, gerariam a divergência necessária ao crescimento, a não correção de verbas federais, entre outros, tudo, enfim, concorrendo como um complexo problema cultural contra o amadurecimento cultural, que só futuramente deverá ser percebido por nossos descendentes. Prosseguiu dizendo que, apesar de se tratar de um processo lento, o tribunal não deve se eximir de desempenhar o seu papel, apesar das deficiências já conhecidas, e finalizou dizendo que vê a evolução e para melhor, manifestando o desejo de que se alcance a velocidade necessária para que se consiga o avanço no menor espaço de tempo possível, que é o esperado pela sociedade. Na oportunidade, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito considerou que o Brasil, em comparação a outros países, é uma sociedade nova e que a melhoria é contínua, às vezes mais rápida, por vezes mais devagar, porém seguindo adiante.
Nesse instante, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra aos demais presentes, não havendo quem quisesse fazer uso da mesma, declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e a douta procuradoria para a próxima sessão na próxima segunda-feira, no horário regimental. Discussão à ata. A discussão, coloco em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro substituto auditor Alberto Pires. Aprovado. Entendeu? Aos senhores conselheiros e ao senhor representante do Ministério Público, se assim quiser fazer uso. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos para a ordem do dia. Para relatar, passa a relatar as seguintes matérias: processos de aposentadoria por voluntárias. Processo 9.900/2008, Maria Antonieta de Paula Santana. Processo 14.701/2008, Maria do Livramento Araújo Azevedo. Processo 14.644, Elineuza Silva de Almeida. Processo 14.386, Márcia Concília Costa de Oliveira Souza. Processo 9.077/2008, Maria Petronila Medeiro Lemos. Processo 14.392/2008, Maria do Socorro Barros de Araújo. Processo 12.078/2008, Maria de Fátima Mendonça Nobre. Processo 14.706/2008, Randa Rilva Oliveira de Melo. Processo 14.574/2008, Sebastião de Barros Correia Lima. Processo TC 14.404/2008, Maria do Socorro Alves França. Processo TC 14.443/2008, Eronildes Ferreira Lima. Processo TC 14.763/2008, Quitéria Pereira da Silva Caju. Processo 9.741/2008, Maria José de Almeida Silva. Processo TC 12.041/2008, Ivanise Cavalcante de Magalhães Toledo. Processo TC 12.067/2008, Udecildes Roque Silva. Todos os processos foram devidamente instruídos pelos órgãos competentes, recebendo pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas. Somos pelo registro. Em discussão, os processos relatados por este conselheiro.
Cícero Amélio. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, Excelência. Conselheiro substituto Alberto Pires. Com o relator, Excelência. Aprovado. Temos para relatar os seguintes processos. Contratos. Processo TC 11.263/2008. Contratante, Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado de Saúde. Contratado, Bauer S.A. Valor global, R$20.000. Modalidade, pregão eletrônico. Processo TC 16.458/2009. Contrato 244/2009. Contratante, município de Maceió, através da Secretaria Municipal de Finanças. Contratado, Estacato Comércio de Imóveis Limitada. Valor do contrato, R$31.730. Modalidade, pregão eletrônico. Processo TC 11.949/2009. Contrato de locação. Contratante, Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Contratado, IG Comércio e Serviços Limitada, EPP. Valor global, R$800. Dispensa de licitação. Processo TC 13.737/2008. Contrato Angesp 535/2008. Contratante Detran. Contratado Brasil Trans Indústria de Lagos Limitada. Valor global do contrato, R$40.000. Modalidade, pregão eletrônico. Processo 12.407/2009. Contrato para fornecimento de combustível. Estado de Alagoas, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Contratado, Posto Arapiraca Limitada. Valor do contrato, R$1.854. R$1.854. Dispensa de licitação. Processo TC 7.866/2004. Contratante, Casal. Contratada, SANU, Saneamento e Construção Limitada. Valor global do contrato, R$10.675,60. Modalidade, convite. Todos os processos foram devidamente instruídos pelos órgãos competentes, recebendo pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas. Somos pela anotação. Em discussão os processos relatados por este relator, conselheiro Cícero Amélio. Encerra em discussão. A palavra ao Ministério Público Especial. Conselheiro Cícero Amélio, conselheiro Anselmo Brito, conselheiro substituto Alberto Pires. Apenas para fazer com relação aos processos relacionados de contrato, duas observações. A Prefeitura de Batalha, o processo 12.248/2008, a gente proferiu um parecer com regularidade, com ressalvas, e alguns problemas que estão ocorrendo em locação de imóveis pelos municípios, que os processos não vêm devidamente instruídos com cópia do registro imobiliário para comprovar a propriedade do imóvel, algumas irregularidades formais. A gente opinou nesse caso pela aprovação com essas ressalvas, mas é bom que fique atento que a gente está vendo essa locação de imóveis, algumas irregularidades formais recorrentes. Com relação a isso, outra coisa também, falta de pesquisa do valor do mercado para ver se aquela locação é compatível com o preço do mercado. E outra observação, na verdade não é uma observação, é uma pergunta que eu queria fazer. Acho que o penúltimo processo aí, o 7866/2004, é o da Casal. Queria saber só o objeto dele, que não consta aqui na minha lista.
foi o antepenúltimo. Aquisição de materiais hidráulicos para estoque do almoxarifado da Casal. Uhum. Não, certinho. É que esse foi um processo com parecer emitido em 2009 pelo Ministério Público, então, pelos antigos servidores que ocupavam lá cargos. Aí eu não tinha o conhecimento ainda do objeto. Mas convite, por isso falou para aquisição, cai naquela mesma questão que o conselheiro Otávio Lessa já levantou com relação quanto ao fracionamento, mas como especificamente se trata de uma contratação só, em tese e a rigor não está comprovado o fracionamento, mas a princípio denota-se uma espécie de fracionamento, convite para casal contratar esse tipo de bens, de mercadorias que são de uso rotineiro dela. É só essas colocações. Obrigado. Continua em discussão os projetos, os processos relatados por este conselheiro, Cícero Américo. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro substituto Roberto Pires. Também acompanho o relator. Aprovados. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto Alberto Pires, ilustre membro do Ministério Público, doutor Rafael. Tenho a relatar, excelências, os seguintes processos. Processo 12.328 de 2009, que é concessão de pensão em favor de Ezequiel Barbosa Santos. O processo 8569 de 2009, também concessão de pensão a Emiliana Helena Feitosa Teixeira. Processo 3638 de 2009, concessão de pensão a Luísa Coelho de Azevedo Castro. Processo 9867 de 2008, a aposentadoria ao senhor Manuel Faustino dos Santos, cujo ato inaugural de aposentação foi em 2 de abril de 2008, através do decreto de 1º de abril de 2008 da lavra do governador do Estado. Tem também o processo 10.591 de 2009, aposentadoria da senhora Ana Maria de Lima Farias, através do decreto datado de 27 de maio de 2009 da lavra da excelência do governador do Estado, publicado na oficial em 28 de maio de 2009. Quero acrescentar que todos os processos detêm os pareceres jurídicos, e a maioria deles também com pareceres da auditoria. E sendo que esses que não têm o parecer da auditoria, em nada impedem o registro dele para esta Corte de Contas. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheiro substituto Alberto Pires. Acompanho o relator. Aprovado. Tem ainda, excelência, mais um processo. Processo 16.630 de 2009. Trata do contrato 21 de 2009, resultante da modalidade pregão, no qual o seu valor global é de R$ 14.700. A sua assinatura foi em 18 de dezembro de 2009, a publicação oficial em 22 de dezembro do mesmo ano, o prazo de vigência de 60 dias. O seu objeto é a aquisição de equipamento micrótomo rotativo de alta performance, destinado ao serviço de verificação de óbito. No processo em apreço constam
Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica, através do parecer 697 de 2011, da lavra da senhora Procuradora Maria Salete Toledo Correia, e também no Ministério Público de Contas, parecer 357 de 2012, primeira PC-PB, da lavra do senhor Procurador Pedro Barbosa Neto. Vamos opinando pelo registro, aliás, pela legalidade do contrato. Discussão para o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerrada a discussão, coloco em votação. Conselheiro substituto Alberto Pires. Com o relator, excelência. Aprovado. Com a palavra, o conselheiro substituto Alberto Pires para relatar. Senhor presidente, eu venho relatar um processo do conselheiro Otávio. O processo terceiro 25808, trata-se de contrato de locação de imóvel, dispensa de licitação, artigo 20, com base no artigo 24, inciso 10 da Lei 866. O voto é pela anotação. O contrato de locação se dá entre o município de Batalha e a senhora Evalda Vieira Silva. O objeto é a locação de um imóvel que fica no centro da cidade de Batalha e que foi utilizado para Centro de Especialidades Médicas da Secretaria Municipal da Saúde. O valor total, com o prazo de 12 meses, é de R$ 3.600, de forma que se dá um aluguel mensal de R$ 300 por mês, né? E também tem parecer favorável tanto da Procuradoria Jurídica como do Ministério Público Especial, porém com ressalva, que assim também nós votamos. Então, o voto é para anotação com ressalva e com as seguintes recomendações, inclusive na mesma linha do Ministério Público que falou sobre essa questão. Que sejam encaminhados a este Tribunal de Contas todo o procedimento administrativo dos contratos, inclusive a respectiva nota de empenho. Que não sejam realizadas contratações diretas mediante dispensa ou inexigibilidade, sem que seja aberto processo administrativo de licitação, conforme determina a Lei 866. Salientando que as contratações diretas sejam realizadas com a devida caracterização de dispensa. Que os contratos de locação sejam celebrados somente com a devida prova de domínio do imóvel. E que a contratação seja celebrada com assinatura anterior ao prazo de vigência do mesmo. Recomendar à atual administração do município de Batalha que em futuras contratações, cujo objeto seja semelhante ao da avença, cumpra as normas estabelecidas da Lei Geral de Licitações, 866. Seja dado ciência da presente deliberação à administração do município de Batalha. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto Pires. Com a palavra, o doutor representante do Ministério Público Especial, Rafael. Eu queria só fazer a retificação da minha manifestação anterior, porque eu fiz a colocação sobre esse processo, mas na hora da relatoria do conselheiro Cícero Amélio, mas é da relatoria do conselheiro Otávio Lessa, que me confundi com minha lista aqui. Mas as colocações foram essas ressalvas aí que foram acatadas pelo conselheiro relator. Só fazendo essa retificação, obrigado. Continue a discussão. Uma vez quem queira discutir, colocamos em votação. A palavra, conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Aprovado. Encerrando a ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Com a palavra os senhores conselheiros, se o representante do Ministério Público, se dela quiser fazer uso. Não havendo quem dela queira fazer uso, em nome de Deus, encerramos a presente sessão e convocamos para segunda-feira, no horário regimental.